Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CartCast. Hoje vamos falar sobre regularização fundiária rural com o Dr. Domingos Rocha. Seja muito bem-vindo, Dr. Domingos. Obrigado, Priscila, obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer na sua pessoa esse convite que foi feito a nós do IDACE, estou aqui representando o IDACE, e cumprimentá-lo e cumprimentar também o público do seu programa, uma iniciativa muito interessante, muito bem-vinda, para elucidar algumas questões que são mais complexas para o nosso público do estado do Ceará e de todo o Brasil. Tá? Então, uma grande satisfação estar aqui com você e com esse seu público. A alegria é nossa, doutor. Vamos conhecer um pouco sobre o doutor Domingos. Domingos Fernandes da Rocha Júnior, ele é advogado com pós-graduação em Processo Civil pela PUC e Direito Ambiental pela Universidade Federal. Ex-membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB e atualmente ocupa o cargo de ouvidor do IDACE. Doutor, fale um pouco para nós, para os usuários, entenderem o trabalho do IDACE, o que se trata, qual a competência. Queria que você explanasse melhor falando sobre o IDACE. Pronto. O IDACE é uma autarquia que cuida da regularização fundiária no estado do Ceará. Anteriormente chamado de ITES, hoje possui o nome de Instituto do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará. É uma entidade já com 45 anos, vinculada ao sistema da SDA, que é a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, assim como a EMATES, SEASA, Projeto São José. O IDACE ele reconhece o estado de posse daquele pequeno agricultor, do produtor rural, que está lá no sertão do Ceará, que está no interior, e que já está há bastante tempo na terra, mas possui uma situação de irregularidade. Ele não tem o papel da terra, ele está lá de forma como posse, só um posseiro. Ele não tem um título de domínio, ele não tem uma escritura pública que lhe dê condição de levar o registro para ter a propriedade do imóvel. O que no direito fica muito claro, porque ele ocupa uma condição de posseiro e não uma condição de proprietário. Então, o que o IDACE faz é trazê-lo da condição de posseiro para a condição de proprietário. E uma vez em que ele tem esse reconhecimento da posse daquele imóvel e passa a ser o titulado daquele imóvel, ele leva aquele título de domínio ao cartório de registro e, quando faz o registro, ele passa, então, a ser o proprietário. Ele deixa de ser um posseiro e passa a ser um proprietário. Quando o IDACE faz isso, ele resolve inúmeros problemas. Primeiro deles é a questão de conflito no campo, porque ele reconhece o estado de posse, transformando aquilo em propriedade para o pequeno produtor e o pequeno agricultor. Tá? Depois disso, ele dá acesso àquele pequeno produtor rural, o pequeno agricultor, a um crédito, porque uma vez em que ele tem a propriedade do imóvel, uma vez em que ele leva esse título a registro, ele pode, no caso, fazer uma solicitação de um empréstimo bancário para poder ampliar o negócio da sua agricultura. Então, para quem não sabe, o IDACE ele já tem 45 anos e já fez o geocadastro de 75% do estado do Ceará. Então, nós não estamos falando aqui de algo inicial, nós estamos falando, na verdade, de uma política de regularização fundiária que já é bem ampla, na verdade, já vem sendo bastante desenvolvida. Para nós termos uma ideia, hoje o IDACE tem aproximadamente titulado mais de 120 mil famílias. Só no ano passado, 2023, na atual gestão do Dr. João Alfredo, que é o atual superintendente, já foram mais de 5 mil títulos emitidos. E nesse ano, 2024, de janeiro até maio de 2024, já são mais de 3 mil títulos emitidos. Então, nós temos um universo aí muito maior do que 120 mil títulos. Desses 182 municípios do estado do Ceará, o IDACE ele já contemplou 138 municípios. Então, esse processo de regularização fundiária que o IDACE faz, ele é conhecido a nível nacional. O estado do Ceará é reconhecido nacionalmente pelo impacto e pela amplitude desse projeto de regularização fundiária. E na atual gestão do governador Eumano de Freitas, os recursos que se somam para esse trabalho de regularização fundiária
né, desde o início do governo até 2024, é na ordem de quase 60 milhões de reais, né, incluindo a região sul do Ceará, onde está ali o Grande Cariri. Hoje o IDACE está começando os trabalhos na Serra da Ibiapaba, né, mais precisamente em Umbajara, na parte de baixo, na região do Araticum, e vai fazer todo o trabalho de regularização fundiária naquela região. Então, para quem não entende muito bem esse trabalho, o que o Estado faz ele arrecada as terras devolutas do Estado. O que são terras devolutas? São terras que nunca passaram pela mão de um particular, isso aí vem da lei de terras, né? E o Estado reconhece aquelas terras como suas, como do Estado. E passa a fazer um cadastro, uma verificação das pessoas que estão naquela terra. Então, as pessoas que têm um título, que têm uma escritura pública registrada, né, aqueles imóveis que são imóveis públicos, né, todos eles são excluídos desse processo de regularização. Então, o que sobra é aquele posseiro que não tem documento nenhum, que está lá e precisa ter o seu reconhecimento do seu estado de posse para depois se transformar em propriedade. Então, o IDACE chega no município, após ele fazer essa arrecadação sumária do município, ele sai de casa em casa através de um serviço de geocadastramento, que geralmente é feito por uma empresa contratada por um processo de licitação, né, junto ao IDACE, para que ele saia de casa em casa verificando quem são aquelas pessoas. Então, se escuta a pessoa que está na terra, se escuta o vizinho da pessoa que está também na região, para que ele forme um desenho, para que ele forme um mapa, né? Tanto um mapa físico, né, do perímetro do imóvel, como um mapa social das pessoas que lá estão, para entender quem são essas pessoas. Então, aquele que é o público do IDACE, o pequeno produtor, o pequeno agricultor, ele passa a ter esse cadastro feito e, uma vez esse cadastro sendo processado dentro do IDACE, ao final ele vai receber um título de domínio, que é como se fosse uma escritura pública, né? Do jeito que na compra e venda, né, o cartório de notas faz uma escritura pública, o IDACE emite um título de domínio que tem valor de escritura pública, e aí o pequeno produtor, o pequeno agricultor, leva esse título a registro. E detalhe, todo esse serviço que o IDACE faz, ele é gratuito, né? Não há pagamento nenhum por esse serviço. O único pagamento que vai haver é quando ele receber o título de domínio, né? Aí ele vai levar o cartório de registro e vai fazer o pagamento desse título, do registro desse título de domínio. Atualmente está em torno de 76 o FIIs, mais ou menos, né? Inclusive, há também uma vontade muito grande da atual gestão, do Dr. João Alfredo, superintendente do IDACE, de que a gente possa promover ainda uma redução desse valor, né? Então, tratativas nesse sentido, né, para que se reduza o custo, né, do beneficiado do título do IDACE, que é um público, né, mais carente, um público que dispõe de poucos recursos, para que ele possa fazer esse registro ainda com um título menor. E lembrando que o IDACE cuida da regularização fundiária rural. O IDACE ele não trata de imóveis que são imóveis urbanos, são apenas, única e exclusivamente, imóveis rurais. Doutor Domingos, você falou do comprometimento do IDACE, né, em relação aos anos que tem com a questão, com a atribuição de regularizar essas terras, a importância da titulação, até porque no momento que eu sou só posseiro, é uma situação muito precária de quem está ali naquela terra, né, e muitos ficam preocupados. Mas existem pessoas que já têm ações de uso capião, como é que fica? Essas pessoas que têm processos. E a gente sabe que esse trabalho do IDACE não é um trabalho isolado, né? São trabalho de outros órgãos, outras instituições que também ajudam nesse levantamento de dados. Eu queria que você explicasse melhor em relação a como é feito essa abordagem, porque, infelizmente, muitos se aproveitam de um movimento desse de regularização e se apresentam como do IDACE, por exemplo, e muitas vezes não são do IDACE. Como essas pessoas
que são produtores rurais, que vivem em terras mais longínquas, mais isolados, quais os cuidados, né, que deve-se ter se uma pessoa chegar lá na propriedade dele abordando como representante do IDASSE, como é que é feita essa abordagem pelo IDASSE, como é que é iniciada, se tem algum cronograma, até para a população em geral entender e se prevenir, né, contra pessoas que muitas vezes se utilizam da má-fé para entrar em outra seara e atingir outros objetivos. Correto. Toda vida que o IDASSE vai fazer um trabalho desse de regularização fundiária, ele utiliza de um instituto chamado audiência pública, né? Ele chega naquela região onde ele vai fazer o trabalho de regularização e convida a todos os atores daquele cenário para participarem da audiência. Então são convidados a prefeitura, o Sindicato do Trabalhador Rural, os notários também são convidados, os cartórios da região são convidados, as pessoas da região inicialmente são convidadas. Tem uma audiência pública. Eles são avisados que o IDASSE está na região. Inicialmente tem uma audiência pública. O IDASSE arrecada a terra, né? Depois que ele faz a arrecadação sumária, ele parte para o procedimento de uma audiência pública. Então se escolhe um dia e um horário, um local, geralmente pode ser um ginásio, na própria Câmara de Vereadores, enfim, o local que foi disponibilizado no município. E ali ele faz uma audiência pública explicando para as pessoas como se dará o processo de regularização fundiária. Inclusive apresentado quem fará esse serviço de geocadastramento, que é o serviço de geocadastramento que eu acredito que é o que você está falando, né, com a preocupação que é razoável, que é salutar. Que é uma vez em que chega alguém na casa do nosso pequeno agricultor, do nosso produtor rural, como saber se essa pessoa é a pessoa habilitada ou não. Ela vai estar lá em nome do IDASSE, tem as credenciais para isso. Mas ainda que exista alguma dúvida, né, do nosso homem do campo, homem e mulher do campo, ele pode entrar em contato com o IDASSE para poder fazer o questionamento, né? E nós também temos os canais da ouvidoria. A ouvidoria ela dispõe de um canal gratuito de contato, que é o 155, funciona para todo o estado do Ceará, em todos os dias úteis até às 20 horas, ou então através da internet, Ceará Transparente, a plataforma onde ele pode fazer essa indagação, onde ele pode fazer uma denúncia, onde ele pode fazer uma reclamação, onde ele pode fazer uma solicitação, enfim, é um instrumento de controle social para que ele possa ter essa proximidade com o IDASSE. Então, além dos canais convencionais do IDASSE, ele também dispõe desses canais. Caso ele sinta uma insegurança, caso ele observe alguma irregularidade naquele procedimento que é feito, então ele pode nos chegar, né, através dos canais da ouvidoria para fazer esse questionamento. Mas, a princípio, toda essa informação ela é repassada na audiência pública que precede o momento dos trabalhos, do início dos trabalhos da regularização fundiária no município, né? Certo. Em relação ao trabalho do IDASSE, existe um cronograma ou já pronto para a pessoa acompanhar, o IDASSE vai estar em tal região, vai iniciar em tal região, como é que é feito isso? E foi publicado recentemente um provimento 9 de 2024, né, tratando de novas alterações. Eu queria que você expandasse melhor quais foram as alterações, o que traz de benefício para o usuário final, o que traz de facilidade para essa regularização. Você explicasse melhor para a gente. Pronto. O cronograma ele funciona assim, né? Foi licitada uma empresa, né, para poder fazer esse levantamento topográfico e de cadastro na região da Ibiapaba, que era uma região que ainda estava em aberto, né, no sentido desse levantamento. E aí o IDASSE resolveu escolher iniciar o trabalho no município de Ubajara, por questões ambientais, junto com o ICMBio, na comunidade de Araticum, que é a comunidade que fica na parte de baixo ali da Serra da Ibiapaba, tá? Mas, a partir disso, ele pode escolher um outro município, após finalizar no município de Ubajara, fazer em um outro município vizinho, né? O cronograma é que, quando é decidido por qual município, aquele município é informado. Mas não existe assim uma sequência, né? Será exatamente o vizinho? Não, eu posso ter um outro município se iniciando por ele. Mas sempre que há a opção daquele município, há sim
o processo de audiência pública, informação prévia, né, das pessoas que lá estão para conhecer o trabalho e entender como funciona o trabalho de regularização fundiária, né? Mas o que a gente pode dizer é que toda aquela região dos municípios da Serra da Ibiapaba serão regularizados. Agora, a ordem sequencial, não há como dizer qual será o próximo, porque é feita uma opção a partir de alguns critérios para que se escolha qual será o próximo município a ser regularizado. Né? E quanto ao provimento, o provimento ele nasceu, na verdade, de uma problemática observada na atual gestão. Apesar de todos, ou praticamente todos, os cartórios do Estado do Ceará serem grandes colaboradores do processo de regularização fundiária, mas foi importante observar que existia uma minoria obstando esse processo de regularização fundiária. É uma minoria mesmo. Na verdade, esse número, pelo levantamento que nós fizemos, ele seria em torno de 4 a 5%, né, de um universo de 138 municípios. Então, a gente está falando de uma pequena quantidade de cartórios, talvez 5, 6 cartórios realmente, obstando esse processo de regularização, né? Obstando no sentido de realmente obstar, de quando o pequeno produtor levava o título a registro, esse título não era registrado. E aí o cartório mandava uma nota devolutiva, né? Alguns faziam considerações sobre a arrecadação sumária, outros apontavam outras pendências, de modo que a atual gestão entendeu por fazer uma provocação no sentido de resolver essa questão. E aí, após diversas reuniões, diversas tratativas com a Anoreg, com a Corregedoria de Justiça do Estado do Ceará, se entendeu por fazer um novo provimento, criando alterações, né, nesse procedimento de regularização fundiária. Na verdade, o que se fez foi trazer uma maior segurança jurídica para ambas as partes, tanto para o registrador, que vai efetuar aquele registro, como para o IDACE no seu processo de regularização fundiária, já que uma política pública dessa magnitude, dessa importância, não poderia ficar ao arrepio de repente, um não entendimento, uma lacuna legal qualquer. Então, o provimento ele veio para isso, ele veio para suprir essa necessidade, fazendo então com que os cartórios, a partir dessa publicação, passem a tratar a regularização fundiária nos termos que está o provimento. E ali nós temos uma série de modificações, né? Modificações menores, modificações maiores, mas de modo que eu posso garantir que há benefício para todas as partes, né? Tanto para o registrador, quanto para o IDACE, quanto para o pequeno produtor, o pequeno agricultor, aquele que é o beneficiado com o título do IDACE. Então, o provimento ele surgiu dessa necessidade de resolver alguns questionamentos feitos por alguns cartórios ou dúvidas, né, em relação ao procedimento em si. Exato. Não é isso, doutor? A gente sabe da importância do trabalho do IDACE e o trabalho conjunto para poder ser feito realmente essa regularização de forma satisfatória. E a importância de se ter a titulação, né, do que se tem como posse, que quando você tem como posse, você não é proprietário. Sim. E é um negócio que você gera e consegue um empréstimo, como você muito bem falou, aquele produtor rural que muitas vezes necessita de uma garantia e que não tem nada, no momento que ele tem a titulação, faz o registro daquela titulação, ele é proprietário de algo. E isso mexe até com a dignidade, né, com a questão da motivação do produtor rural, a importância dessa regularização também move e fomenta a nossa economia. No momento que eu saio da obscuridade e venho para a luz da legalidade, naquela situação, eu trago algo benéfico para a sociedade e para a economia de uma forma geral. O trabalho, a legitimidade, né, daquele município que ainda o IDACE não iniciou o trabalho, que ainda está para colocar no cronograma, essa tratativa pode partir de uma associação, da própria prefeitura, de uma pessoa que tem interesse, ou somente do IDACE? Não pode sim. Geralmente essas reivindicações elas ajudam a iniciar o processo de regularização fundiária em determinado município, né? Uma própria movimentação da prefeitura no sentido de ajudar
o estabelecimento de um escritório do IDACE para que ele possa iniciar, a reivindicação dos próprios sindicatos, dos agricultores, pode fazer isso sim, né? E você tocou num ponto muito importante, que eu até havia esquecido de falar, falando do trabalho do IDACE, que é a valorização do imóvel dele, né? Essa é uma das grandes conquistas daquele que recebe o título do IDACE e leva registro, porque a terra tem um valor antes do título, uma vez em que ela não tem o papel, né, vamos dizer assim, que é como as pessoas costumam chamar, e quando ela recebe o título e registra o título, a terra passa a ter um outro valor. Então, há ali um ganho real em termos de valor da terra muito grande. Por isso que a gente sempre reforça e pede, né, ao nosso pequeno agricultor e produtor rural que, quando receber o título do IDACE, leve o título a registro, né? Porque só receber o título do IDACE é uma parte do caminho, mas quando se recebe, quando se leva a registro, quando se leva ao cartório de registro, se efetiva de modo completo essa política pública de regularização fundiária. Então, só vai acontecer quando ele levar para o registro, né? E aí há uma movimentação da economia, ganha o cartório, que faz mais um ato de registro, né? E depois ele passa a vender aquele imóvel. Então, nós temos aí outra sequência de atos de cartório, né? Enfim, há toda uma dinâmica do campo relacionada à valorização da terra após a efetivação desse registro. E a economia diretamente ligada à própria economia daquele município, progresso município, né? Com certeza. Em relação a essas mudanças, os desafios que já que tem uma trajetória significativa de trabalhos do IDACE, quais foram as dificuldades? Você no cargo de ouvidor, né, que é aquele que está sentindo, tem um termômetro de como é que está a autarquia, o que é que precisa ser melhorado, o que é que precisa ser feito, o que é que precisa tomar de iniciativa. Quais são os desafios que vocês enfrentaram, que já superaram e que têm enfrentado? Quanto aos desafios do IDACE, eu diria que o maior desafio do IDACE é fazer mais do que ele gosta, que ele pode fazer, né? Assim, o IDACE na atual gestão tem promovido uma força, né, e uma velocidade muito grande a esse processo de regularização fundiária, né, na atual gestão do Dr. João Alfredo. E eu tenho certeza que nós gostaríamos de fazer mais, de ir mais adiante. Mas aí o IDACE tem limitações de corpo técnico, limitações de escritório, mas o grande desafio seria esse, seria ampliar esse processo de regularização fundiária no estado do Ceará, né? E a meta da atual gestão, né, do Dr. João Alfredo e também do governo do estado, no governo Eumano de Freitas, é finalizar o processo de regularização fundiária, fechar os 100% nesse mandato, né? Essa é a grande intenção. Então, se trabalha com essa perspectiva e com essa vontade de que isso aconteça. Tanto que nós temos aí algumas poucas áreas, né, dentro desse processo, para finalizar esse processo. A região do Cariri, como a gente já falou, Serra da Ibiapaba, tem um pouco ali na região norte, que vai chegar ali até a sua região, e tem também alguns municípios da região metropolitana de Fortaleza, né? Como Cascavel, por exemplo, que está acontecendo. Então, essa é a vantagem, de fazer mais do que o que atualmente é possível ser feito. Eu diria que esse é o grande desafio, né? Doutor Domingos, em relação ao provimento recente, né, o 9 de 2024, quais foram as alterações significativas assim, que você possa trazer como exemplo? Esse novo provimento ele veio disciplinar algumas coisas, né? E uma grande mudança que houve, né, uma previsão que foi criada, é que o IDACE, depois desse processo de arrecadação sumária e identificação da gleba, depois que ele realiza o geocadastro das pessoas, ele vai apresentar ao cartório de registro um memorial descritivo contendo aqueles que são os possíveis titulados. Então, a partir daí, o cartório ele já vai ter uma ciência daqueles que serão os titulados pelo IDACE, né? Isso promove uma transparência, promove uma garantia muito grande. Outra modificação é que, até então, quando o IDACE faria, né, um cancelamento de matrícula ou um cancelamento de registro, a comunicação dele seria
com o cartório, expedia um ofício, informava a necessidade de fazer aquele cancelamento, e a partir do provimento atual, o IDACE vai ter uma comunicação com o corregedor permanente. Então, ele solicita ao corregedor permanente, envia uma cópia do processo administrativo para que, então, o corregedor permanente faça a solicitação do cancelamento do registro ou do cancelamento da matrícula. Isso aí promove uma transparência maior para o processo administrativo, porque esse cancelamento, antes dele chegar no corregedor permanente, ele já tramitou dentro do IDACE, né? Alguém solicitou cancelamento, teve uma defesa administrativa dentro do processo administrativo, e o IDACE entendeu no mérito administrativo, ao final desse processo, por fazer ou não o cancelamento, né? Outra modificação importante também é que, na ocasião do registro da gleba da arrecadação sumária, o IDACE também vai ser isento das custas desse registro, né? E isso daí pode parecer ser simples, mas existe uma complexidade do ponto de vista do direito administrativo. Porque o IDACE, quando ia fazer esse pagamento, teria que fazer uma inexigibilidade, porque é um cartório de competência exclusiva, aí teria que ver a situação do cartório em termos de em formalidade, se ele poderia ou não receber aquele recurso do Estado, para depois se proceder com esse pagamento. E a partir desse provimento, esse processo ele não vai mais existir, né? Porque o IDACE ele passou, na verdade, a ter de forma gratuita esse registro dessa matrícula da gleba, né? E existem um número outro maior, né, de pequenos detalhes do provimento, né? Tem a questão também da usucapião, que você vai falar em breve, a gente vai abordar ali, vou deixar um aspecto, né, específico para tratar dela. Tem a questão da certificação dos técnicos, né, com a RT, junto ao sistema SIGEF. Tem a previsão também do próprio notário acessar o sistema do SIGEF, né, que é um sistema de governança fundiária, justamente para que ele possa verificar as poligonais que ele recebe. Até então, eles recebiam as poligonais de forma física, num PDF, e ele teria que sair observando vértice por vértice para fazer aquela poligonal. E agora, além de receber de forma eletrônica, ele vai também ter acesso no SIGEF, ele vai precisar fazer esse acesso ao SIGEF para verificar se essas poligonais realmente conferem com aquilo que ele está ali recebendo, né? Então, houve aí uma série de modificações singulares, importantes, dentro desse processo de registro e de arrecadação sumária, né? Como você falou agora do SIGEF, que o SIGEF é o Sistema de Gestão Fundiária. Qual a contribuição desse sistema? Como é que tem sido feito esse trabalho junto ao IDACE? O SIGEF é fundamental no processo de regularização fundiária. Ele é novo no IDACE, né? Porque é um sistema relativamente novo, feito pelo INCRA, né? E no IDACE ele já está ali um pouco mais de 3 anos. E a vantagem do SIGEF é porque você concentra todas as informações a nível nacional de todos os imóveis públicos e privados dentro do sistema. Então, a principal segurança que o SIGEF traz é garantir a não sobreposição de imóvel, né? Porque a partir dele é possível verificar se eu tenho poligonais que estão em colisão com alguma outra poligonal. Então, ele dá essa garantia de que não vai haver essa colisão entre os limites do imóvel, dos perímetros do imóvel. E é uma garantia bastante grande, porque, inclusive, estive conversando com o nosso diretor técnico, né? É uma garantia, uma precisão de centímetros, né? Então, é uma garantia realmente bastante forte para esse processo de regularização fundiária. Até como se trata de rural, existem muitas áreas de preservação ambiental. Sim. Então, a importância do SIGEF nisso também. Não é isso, doutor? Com certeza. O SIGEF ele tem essa previsão de todos os imóveis que lá estão, né? E a partir agora de 2025, realmente serão todos os imóveis, né? Porque existe aquela certificação trazida pelo decreto, a partir da quantidade de área do imóvel. A partir de 2025, todos os imóveis, indistintamente, estarão presentes dentro do SIGEF, né? Então, mostra a importância desse sistema para o trabalho do IDACE. Com certeza. Em relação ao uso capião extrajudicial,
que muitos questionam com a preocupação dessa arrecadação sumária. Como é que é feito? Analisado os devidos cuidados, né, em relação a isso, até porque, como você falou muito bem no início aqui da entrevista, que o IDASSE tem esse compromisso de levar aqueles que realmente estão na posse precária. Aqueles que já têm ações em tramitação. Olha, não, eu tenho uma ação de uso capião dessa aqui onde eu moro com a minha família, isso aqui foi uma coisa deixada, então, uma coisa deixada pelos meus familiares, ou então eu estou aqui há muito tempo trabalhando. Como é que é tratado essas situações? Pronto. O uso capião judicial, o que é importante se falar é que quando o IDASSE recebe uma determinação judicial, ele só cumpre. Então, a uso capião extrajudicial, ela nunca foi um objeto de incógnita, de conflito dentro do IDASSE, né? O que se fez foi tirar ali da sombra e trazer para o sol a uso capião extrajudicial. Porque todo procedimento de uso capião, o Estado ele precisa ser consultado. Então, quando o Estado é consultado através da Procuradoria-Geral do Estado, né, essa Procuradoria-Geral do Estado ela provoca o IDASSE para dizer qual é o interesse do IDASSE naquela terra. Então, isso sempre aconteceu. O IDASSE sempre foi consultado em qualquer que seja o procedimento de uso capião, seja judicial ou extrajudicial. No judicial, ele cumpria. No extrajudicial, se verifica a questão da terra, se é devoluto ou não, se o IDASSE tem interesse ou não na terra, né? Só que essa questão estava em aberto, porque ela não era uma questão prevista no provimento em si, né? E alguns cartórios, né, tinham essa insegurança, né? E aí, como é que eu faço? Aí eu aceito o trabalho do IDASSE e como é que fica a uso capião extrajudicial que eu estou fazendo aqui na minha serventia. Então, isso foi disciplinado. Eu não lembro agora exatamente qual é o artigo, se é o parágrafo 2º, 1638, não sei, do provimento, que fala que quando for feita a arrecadação sumária, quando aquela gleba for apresentada ao cartório, não será admitida a uso capião extrajudicial lá, até o momento em que eu terei aquela pessoa titulada. Mas, para isso, o IDASSE em si também será consultado, ou seja, o que o provimento disse é o que já acontecia, porque o IDASSE era consultado, então ele vai continuar sendo consultado. O que ele está dizendo é que, quando é feito aquele processo de arrecadação sumária, até o momento em que a pessoa não receba o seu título, fica ali obstado o procedimento de uso capião extrajudicial, né? Então, não há um medo, não há ali nenhum impacto, mas sim uma segurança jurídica maior, tanto para o registrador quanto para o IDASSE, porque se trouxe à luz uma questão que já acontecia, como também para aquele que tem ali o desejo de ter sua terra reconhecida pela uso capião, né? Certo. Então, a pessoa que está já nesse procedimento, que já deu início, né, a essa uso capião extrajudicial, ela tem essa tranquilidade de saber que o IDASSE será comunicado, até porque é uma exigência legal em relação ao uso capião, né? Todo processo de uso capião o Estado tem que se manifestar, né? Isso não estava antes no provimento, agora está no provimento. Ele é obrigado a se manifestar. Então, o IDASSE é consultado. O que se faz é obstar, a partir do momento que foi feito o registro, né, da gleba oriunda da arrecadação sumária num determinado município, é que aquele uso capião não ocorra até o momento em que a pessoa daquela área específica que se pretende o capi tenha o seu título emitido. Doutor Domingos, gostaria de agradecer a sua participação no CastCast. Já se sinta convidado para um próximo episódio para a gente falar mais sobre IDASSE, sobre regularização fundiária rural. E eu gostaria que você deixasse suas considerações finais. Priscila, eu é que agradeço pelo convite, né? Um programa excelente, o CastCast. Parabéns pela iniciativa, né? Agradeço a você, agradeço também àqueles que acompanham o programa e estamos à disposição. E como considerações finais, né, o que a gente gostaria de deixar claro e esclarecer é que o IDASSE ele está ali à disposição do pequeno agricultor, do nosso homem do campo, do nosso produtor rural, para atender às suas necessidades e para pôr em prática
essa intenção da atual gestão do IDACE e também do nosso governador Eumano de Freitas, que é completar a regularização fundiária no estado do Ceará. O estado do Ceará ele é um destaque em nível nacional e, se tudo der certo e dará certo, nós colocaremos todas as nossas forças para isso, para completar esse processo de regularização fundiária em todo o estado do Ceará. Então, o IDACE está de portas abertas, sempre que precisar, estou à disposição, o IDACE está à disposição para aquilo que for de interesse, né, do seu programa, da ANOREG, enfim, nós estamos à disposição. Muito obrigada, doutor Domingos. E vamos chegando ao final de mais um CartCast. Até mais!